Nos últimos 12 meses, alguns fundos imobiliários se destacaram por pagarem excelentes dividendos. Desses fundos imobiliários, eu separei 5 para mostrar para você. E todos que eu peguei aqui nessa lista são de segmentos diferentes. Então, uma lista bem diversificada. Temos fundos de fundo, fundos de papéis, fundos de galpões logísticos, fundos de agências bancárias, fundos de lajes comerciais. Então, está bem diversificada essa lista. E eu tenho certeza que você vai compreender, porque eu vou mostrar alguns detalhes aqui, que não é só você olhar o dividendo. Você precisa ver outros indicadores, ver por dentro do fundo para ver se faz sentido investir ou não. Então vamos ver a lista. O quinto da lista é o fundo BB Progressivo 2. É um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo e do segmento de agências bancárias. Esse fundo tem 64 agências espalhadas pelo Brasil. E a grande maioria, como você consegue ver aqui, fica em São Paulo. Tem 30 imóveis em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro e os demais nas outras regiões. Então é um fundo bem diversificado em relação à região. Nesse gráfico você vê a distribuição da receita do fundo. É bem diversificado, ele tem prédio comercial com agência bancária no térreo, tem só o prédio comercial e só agências bancárias. E além disso, a gente consegue ver que da área total do fundo, contando todas as agências, todos os imóveis, são 317 mil metros quadrados. É um fundo bem grande. Antes da gente ver o preço do fundo, qual que foi o dividend yield que ele pagou, é interessante falar que o risco desse fundo é que ele loca para apenas um inquilino, como eu falei, e esse inquilino é o Banco do Brasil, como você consegue ler aqui. Então ele compra, ele adquire agências bancárias e centros administrativos do Banco do Brasil e depois loca para o próprio Banco do Brasil. Então ele tem apenas um inquilino. Isso aí pode ser um risco e dependendo da estratégia de investimento, alguns investidores não investem em um ativo que tem apenas um inquilino ou apenas um cliente. O preço do fundo está em R$ 97,60, mas dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode estar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai estar nessa média. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11,20% e o P sobre VP, que mostra se o fundo está barato ou não, abaixo de 1 mostra que o fundo está barato, e nesse caso está em 0,97, 3% de desconto. Mas isso é relativo, dependendo do fundo, principalmente os fundos de papéis, tem contratos que estão inadimplentes. Se tiver muitos contratos inadimplentes, com certeza o mercado vai jogar o preço desse fundo para baixo, e aí o P sobre VP dele vai estar baixo, por isso você precisa analisar o contexto e não só olhar e falar, esse fundo está barato, às vezes ele não está. E ele se valorizou nos últimos 12 meses 25%, então no último ano ele teve uma valorização de 25%. O código desse fundo é BBPO 11. Na sequência temos o fundo Autônomo e Edifícios Corporativos. É um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolos e do segmento lajes corporativas. Esse fundo tem 2 imóveis e todos eles são de alto padrão. Um fica localizado em São Paulo, como você consegue ver aqui, e outro no Rio de Janeiro. Bom, então aqui você consegue ver que o fundo nos últimos 12 meses pagou 12,75% de dividend yield. Um excelente dividendo também. O P sobre VP está em 0,75, está 25% de desconto. E aí você precisa analisar e ver outros pontos desse fundo para você tentar entender por que ele está barato e se vale a pena correr o risco. E o preço dele está em R$ 70,90. O código desse fundo, caso você queira investir, é AIEC11. O terceiro dessa lista é o Blue Macau Logística e é um fundo de tijolo que faz parte do segmento logístico. Esse fundo conta com 4 galpões logísticos, sendo 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Aqui você consegue ver também a região. Em Minas Gerais fica em Extrema, São Paulo tem Jandira, São Bernardo do Campo e no Rio de Janeiro fica no próprio Rio de Janeiro capital. Vale destacar que esse fundo conta com 75% dos galpões são AAA, ou seja, 3 deles são de alto padrão, dando uma maior facilidade para conseguir locar esses galpões, porque eles ficam próximo da cidade. O pé direito do galpão, que é do chão até o teto, é de 12 metros para cima, isso é muito bom também para conseguir locar, entre outros detalhes que tem aqui que facilitam a locação desses galpões. Então esse é um ponto bem relevante para esse tipo de fundo. Os inquilinos desse fundo são Toyota, Dafit, Via Varejo, Mercado Livre, excelentes clientes. E a maioria dos contratos são atípicos, ou seja, são contratos que não são tradicionais. Pode ter uma mudança ou outra nas cláusulas. Em relação à rentabilidade, o fundo não performou muito bem
desde o seu IPO em 2021 até hoje. Ele perdeu tanto para o IFIX como também para o CDI. O valor da cota do fundo está em R$ 66,06, o dividend yield foi de 13,93%, um ótimo dividend yield. O P sobre VP está em 0,75 e o fundo teve uma desvalorização de menos quase 6% nos últimos 12 meses. O código dele é BLMG11. O segundo fundo imobiliário é o RBR Plus, é um fundo de fundos do segmento híbrido. Os fundos híbridos investem tanto em tijolos como em papéis, títulos de dívidas. E no caso da carteira desse fundo, 71% é em CRI, certificado de recebíveis imobiliários, é um título de dívida, 17,3% é em fundos imobiliários e 10% em ações. Aqui do lado você consegue ver as ações que esse fundo comprou. Uma é a IGTI 11 e a outra ação é ALSO 3. O preço do fundo está em R$ 92,75, dividend yield de 16,94%, P sobre VP de 0,97, teve uma grande valorização no último ano de 31%, e o código desse fundo é RBRX11. O primeiro da lista é um fundo de papel que investe em CRIs, é o Versalhes Recebíveis Imobiliários. Mais pra frente você vai ver que o P sobre VP desse fundo está extremamente baixo, mas quando a gente olha aqui para a carteira do fundo dá até um desgosto. A grande maioria dos contratos estão inadimplentes. Tem investidores que acham que é uma oportunidade para investir, aí depende do risco que você quer tomar, mas todos esses com bolinha vermelha que estão inadimplentes. O amarelo estão quase lá também, apenas os verdes que estão em dia. Por isso que esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Para vocês verem como é relativo em relação se o fundo é bom ou não, vai depender do perfil do investidor. No meu caso, não é recomendação, tá, de compra ou venda, mas eu não investiria nesse fundo. Porém, tem investidores que investem. Como vocês conseguem ver aqui nesse comentário de um investidor, no Investidor 10, ele colocou: analisei o fundo, é um ótimo fundo, ótimo gestor, já comprei. Se você quer um fundo que vai se valorizar ao longo do tempo, esse é o fundo. Então ele está acreditando muito que esses contratos, a grande maioria, possa vir a ser quitado e esse fundo possa vir a se valorizar. Mas cada investidor sabe a sua estratégia de investimento. E esse fundo, comparado com o CDI, teve uma grande perda. Desde 2018 até 2023, a gente consegue ver aqui no gráfico que o azul é o CDI e o vermelho é o VCLH11. E o fundo teve uma perda muito grande. Então, o CDI se valorizou muito mais do que esse fundo nesse período. E o preço da cota está em R$ 3,87 e o dividend yield está em 21,47%, mas isso aqui engana, porque o fundo ele está perdendo na cotação, a cotação do fundo está caindo e conforme ele cai, o dividend yield aumenta, mas não quer dizer que o fundo está distribuindo mais dividendos para os seus acionistas, por isso você precisa ver esses detalhes. E o P sobre VP está em 0,38, mostrando que o fundo está com desconto, mas como a gente conseguiu ver que a carteira do fundo está muito inadimplente, 60% praticamente, e ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 51%. O código desse fundo, caso você queira investir nele, é VSLH11. Como você pode notar nesse vídeo, existem fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, mostrando que estão com desconto, mas quando a gente vai olhar dentro do fundo, ver os detalhes, existe um risco a ser tomado e por isso que ele está mais barato. Aí, dependendo do perfil do investidor, pode ser uma oportunidade ou não para investir. E se você não entende direito como funcionam os fundos imobiliários, tem um vídeo que eu gravei, vou deixar aqui no card para você assistir, que eu explico direitinho como funciona cada segmento, cada tipo de fundo imobiliário e vários outros detalhes no vídeo. Eu vou deixar aqui para você assistir depois. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e te espero em um próximo vídeo. Até logo, futura e futuro investidor.